Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui mais de 500 vídeos aqui embaixo para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema Sistemas de Distribuição de Ar. Aula de bolso que pertence à disciplina Ventilação e Ar-Condicionado. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Sullivan Lima, lá do município de Pojuca, do estado de Pernambuco. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Wag Haga Waga! Nossa, Martin! O Carga Rápida vai começar! Corra, Martin, corra! O Carga Rápida! Temos que assistir o Carga Rápida! Eu tenho que me inscrever no canal e ainda tenho que dar um joinha e fazer comentário! Eu te avisei, Martin. Eu só vou sair depois que assistir o Carga Rápida, me inscrever no canal e dar um joinha. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite o seu tema de aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema de aula de bolso desta semana é Sistemas de Distribuição de Ar e que pertence à disciplina Ventilação e Ar-Condicionado. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Sullivan Lima, lá do município de Pojuca, no estado de Pernambuco. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, disponibiliza os seus vídeos todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. E como o nosso tema é sistemas de distribuição de ar, é necessário que nós nos alinhemos sobre o conceito de calor. Perceba que quando temos um material, todo material é composto de átomos ou até mesmo do conjunto de átomos que são moléculas. Estes átomos, eles se agitam em conformidade à temperatura em que eles se encontram. Ou seja, se tivermos um instrumento chamado de termômetro, conseguimos mensurar esta agitação molecular de matéria. Portanto, a agitação molecular não é calor. Portanto, quando alguém também diz estou com calor, ela não está com calor. O que a pessoa tem é uma grande agitação molecular. A temperatura da pessoa está elevada. Apenas isso. Ela não tem calor. Ela tem agitação molecular que pode ser mensurada através de um instrumento chamado de termômetro. Então é importante distinguir o que é temperatura e do que é calor. São condições distintas. São mensurações distintas. Agora veja, perceba, se nós tivermos uma chama, esta chama possui uma temperatura elevada que pode ser mensurada através de um termômetro.
E se chegarmos próximo à chama com um material, pode ser um material sólido, por exemplo, um pedaço de metal, chegarmos próximo da chama, a superfície que estiver próxima à chama irá começar a se agitar, pois a chama possui uma elevada temperatura e irá aumentar a agitação molecular da superfície metálica que está próxima à chama. Esta agitação molecular do material metálico, esta agitação irá ser conduzida, transportada molécula a molécula que está sendo agitada, até chegar ao outro lado, a outra superfície do material. Então temos uma superfície exposta a uma chama e uma superfície que irá se aquecer, está a uma certa distância da chama, mas ela irá se aquecer pela própria condução térmica, pelo próprio trânsito térmico, pelo próprio trânsito da energia térmica. Este trânsito de energia térmica é chamado de calor. Então perceba, calor é energia térmica em trânsito. Por isso que nenhuma pessoa pode falar, eu estou com calor. Ela não pode falar isso, ela não pode. O máximo que ela pode falar, eu estou com uma energia cinética média por molécula elevada. Aí está certo. Então, agora que temos o conceito de calor, vamos verificar os diferentes tipos de calor que podemos ter. Se nós traçarmos ainda no nosso pedaço metálico um diagrama onde o eixo X é o calor recebido, ou seja, o calor recebido da chama. Temos a chama e esta chama então está passando uma energia térmica para a superfície do material metálico. Então, esta superfície do material metálico está recebendo um calor, então é um calor recebido que está sendo transportado. Esse é o nosso eixo X no nosso diagrama. E no eixo Y, então temos a temperatura. Percebemos aqui que são conceitos diferentes. Conceito de calor e conceito de temperatura. Percebemos então que este diagrama, que pode ser então agora traçado em função do calor recebido, ele possui linhas inclinadas e linhas paralelas ao eixo X. Então ele possui linhas inclinadas em relação ao eixo X e linhas paralelas. Se olharmos então de perto, perceberemos que as linhas inclinadas, elas conseguem alterar a temperatura. Ou seja, o calor recebido altera a temperatura. E nessa condição que ocorre então o aumento percebido de temperatura, percebido e pode ser mensurado através do instrumento chamado termômetro, então é chamado de calor sensível, porque se percebe um aumento de temperatura. Já podemos agora então observar que este calor sensível pode ser mensurado. Temos a equação do calor recebido, que é igual a massa vezes o calor específico, que depende do tipo de material que está recebendo, que está transportando a energia térmica, que é chamado calor específico, que é medido em joules por quilograma por graus Celsius, que multiplica a variação de temperatura. Lógico que tem que ter a variação de temperatura na equação, porque é um calor sensível. Então, necessariamente, esta equação de calor sensível necessita conter a variação de temperatura, porque no diagrama lemos a variação de temperatura. Agora, temos também linhas paralelas. Perceba que temos linhas paralelas. Então, ficou estabilizada essa temperatura e chamaremos de calor latente. Nós conhecemos o calor latente. Quando nós vamos fazer café, nós aquecemos a água até ela entrar em ebulição, não é mesmo? E nós sabemos que essa temperatura da água em ebulição fica constante, fica parada em 100 graus. Esta condição, a água continua recebendo energia térmica da chama. Então continua existindo calor, continua existindo a
transmissão, a energia térmica em trânsito continua vindo pela chama. Porém, a temperatura não sobe. E é por isso que é chamado de calor latente. E o calor latente, como existe energia em trânsito, ele também pode ser mensurado por uma equação, onde o calor latente é a massa do, por exemplo, se estamos fazendo café, a massa da água, vezes o calor latente da água. Temos diversos tipos de calor latente em função do material, que multiplica a variação da umidade específica, por exemplo, em graus por quilograma de ar seco. Então temos uma variação da condição de existência desse material, da condição do estado desse material, no que ele contém, por exemplo, se o material contém mais ou menos umidade. E daí, desta maneira, conseguimos mensurar o que é calor sensível e o que é calor latente. São situações distintas, onde necessitamos destes conceitos em sistemas de distribuição de ar. Pois, afinal, pense um pouco, se ligamos um ar-condicionado em casa, a sala está quente, queremos elevar a temperatura, estamos desejando ter um calor sensível, não é mesmo? Uma troca térmica que eleve a temperatura. Porém, esse sistema internamente de ar-condicionado irá retirar a umidade do ar. E nessa condição de retirada de umidade do ar, não haverá muita variação de temperatura. E estamos tratando que o equipamento também possui calor latente dentro do equipamento, dentro do ar-condicionado. Então, todo o sistema de refrigeração trabalha com os dois conceitos, calor sensível e calor latente. E como estamos abordando o tema sistemas de distribuição de ar, sistemas de distribuição de ar visam o condicionamento de ar. E, para tanto, vamos estabelecer o que é conforto térmico. Se nós tivermos um ambiente com uma janela e do lado externo a esta janela tivermos um sol, nós teremos no ambiente em que estamos, por trás da janela, temos o ganho de calor proveniente da luz solar. Este ambiente pode ter também equipamentos elétricos. Entre eles podemos ter uma lâmpada. Esta lâmpada, ela gera pela temperatura para gerar a luz, ela tem uma variação de temperatura maior que a temperatura ambiente, então existe um ganho de calor proveniente da luz elétrica, da lâmpada. Perceba também que se uma pessoa estiver neste ambiente, onde tem uma janela, ou do lado externo um sol, e no ambiente tiver equipamentos elétricos que geram ganho de calor para o ambiente, o metabolismo desta pessoa, ele ajusta a temperatura do corpo humano entre 36 graus Celsius e 37,5 graus Celsius. Por isso que muitas pessoas têm um ventilador movimentando o ar perto da pessoa. E por que a pessoa põe um ventilador perto dela e esse ventilador realmente ajuda a refrescar? Afinal de contas, se o ventilador só pega e movimenta a mesma temperatura ambiente onde a pessoa está, por que o ventilador ajudaria a refrescar? Se a pessoa já está no meio com uma temperatura ambiente, por que o ventilador vai dar mais temperatura ambiente e iria ajudar a refrescar? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? A resposta está na umidade relativa do ar. Na umidade. Perceba. Quando essa pessoa ela está sentindo que ela não consegue realizar troca térmica, a nossa pele, começa a liberar gotículas de água, o suor. Essa gotícula de água, então ela umedece a pele, e esta pele então umedecida com o suor, esta pele umedecida, esta água irá evaporar, ela está no estado líquido e ela vai passar para o estado vapor. E nesta condição
de calor latente, afinal de contas, a pele está com uma umidade relativa, ela vai diminuir a umidade relativa. Então existirá um calor latente, uma perda de calor latente do corpo, pois afinal, para a água evaporar, ela ter um calor sensível, a gotícula de água ter um calor sensível, ela irá buscar o calor da superfície da pele na forma de calor latente, de mudança de umidade relativa. E a pessoa, então, realmente, ela tem um abaixamento de temperatura, agora abaixo da temperatura ambiente. Ela consegue rebaixar a temperatura, o ventilador consegue. E como? Vamos olhar de perto. Aqui, então, percebemos que a umidade relativa do ar está envolvida nesta condição do ventilador ajudar ou não refrescar o corpo humano. Não é refrescar o ambiente, porque o ventilador só ventila a mesma temperatura. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela ajusta a temperatura do ambiente. Ela mensura a umidade relativa do ambiente juntamente com a temperatura para tratar de conforto térmico. Então, quando tratamos de conforto térmico, temos que lembrar da Organização Mundial de Saúde, onde ela parametriza temperatura e umidade relativa. Como? Vamos ver de perto a umidade relativa. Se tivermos uma umidade relativa do ar em torno de 75%, nós conseguiremos rebaixar a temperatura através da evaporação entre 2 a 3 graus Celsius. Como assim? Umidade relativa do ar. Sim, nós estamos agora no nosso ambiente, nós temos o ar. E o que tem no ar? No ar nós temos nitrogênio, oxigênio e argônio e alguns outros gases. Porém, nós temos algo a mais, além do nitrogênio, oxigênio e argônio. Nós temos a água. A água está dissolvida no ar. E quanto nós conseguimos dissolver de água no ar? Até 4% do volume. No máximo, nós temos um volume, nós temos 100% de um volume. Se nós, na melhor condição, nós conseguimos agregar neste 100%, 4% de água. Então, quando falamos de umidade relativa, nós estamos falando de 75% do máximo possível dissolvido. Porque o máximo possível seria o 100%, o 100% possível de umidade, que corresponde a 4% da umidade da 4% do volume total do ar. Conseguimos dissolver 4%, e esses 4% corresponde ao máximo possível de dissolver, que seria o 100%. Então, umidade relativa é 75% dos 4% máximo. 75% dos 4% máximo. Então, nesta condição, que podemos até estabelecer como condição geral para o Brasil, conseguimos rebaixar a temperatura de 2 a 3 graus Celsius. Por isso que antigamente, na época da nossa bisavó, ela tinha uma moringa de barro, e aquela moringa de barro continha água fresca, porque a moringa de barro ela é porosa e deixa a parede do barro, a parede externa do recipiente dessa moringa de barro úmida. Essa água que evapora, ela consegue então resfriar pela evaporação, ela absorve energia, a água absorve energia sensível, que para a umidade relativa do botijão de barro, da moringa de barro, é um calor latente. Então existe uma troca térmica. E essa troca térmica consegue rebaixar a temperatura do que contém toda a moringa de 2 a 3 graus Celsius. Então a moringa de barro realmente contém uma água mais fresca de 2 a 3 graus Celsius, em média, do que a temperatura ambiente. Agora vamos variar essa umidade relativa. Se nós aumentarmos a umidade relativa de 75% para 85%,
nós começaremos a ter dificuldade na transpiração. Então não adianta a temperatura do ambiente, por exemplo, estar a 25 graus Celsius, que nós sentiremos calor. E é isso que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Fala, não adianta só a temperatura do ar estar a 25 graus Celsius, porque tem a temperatura do ar percebida em função da umidade relativa do ar. Então, por isso que hoje, nas reportagens, eles falam muito de temperatura do ar percebida. Falar, nós estamos com 25 graus Celsius, porém com temperatura percebida de 30 graus Celsius, porque envolve a umidade relativa do ar, e este dado está tabelado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Vamos ver mais de perto ainda, tratando da umidade relativa do ar. Se nós diminuirmos a umidade relativa, ou seja, daqueles 4, diminuirmos para 50%, ou seja, se o máximo é 4% possível de dissolver de água no ar, 4% é o máximo. Se a umidade relativa estiver em 50%, significa que conseguimos que está dissolvido 2% no ar. Então, o ar ainda tem capacidade de absorver mais água. E daí conseguimos rebaixar mais ainda essa temperatura. Ou seja, conseguimos, quando o ar está a 50%, conseguimos rebaixar de 5 a 7 graus Celsius. É por isso que quando a umidade relativa do ar está mais baixa, nós temos um frescor maior. Temos um frescor maior. Infelizmente, a umidade relativa do ar é mais baixa, realmente em climas mais frios, e aí sentimos uma temperatura mais baixa ainda. Então é sempre o oposto. Em regiões de clima quente, a umidade relativa do ar é alta e sentimos mais calor, sentimos que a temperatura está mais alta do que realmente está. E quando estamos em ambientes mais frios, porque a umidade de ambiente mais frio é realmente mais baixa, a umidade relativa é mais baixa, sentimos mais frio do que está. Infelizmente é isso. Como, por exemplo, se tivermos uma umidade relativa do ar a 50% de umidade relativa, com temperatura de temperatura ambiente mais alta do que o exemplo acima, temperatura ambiente de 27 graus Celsius, nós vamos sentir muito bem, vamos ter um conforto térmico. Perceba que esta relação, então, agora que compreendemos o que é umidade relativa, o ar-condicionado trabalha com esta condição. Os sistemas de condicionamento de ar. O ideal de um bom sistema de condicionamento de ar é retirar a umidade relativa. Pois quando rebaixamos mais a umidade relativa, nem precisamos rebaixar tanto a temperatura. Veja o nosso exemplo, 85% a 25 graus Celsius, a pessoa sente que se sente mal, sente um desconforto, sente que a temperatura está muito elevada. Porém, se rebaixarmos a umidade relativa para 50%, mesmo que a temperatura esteja um pouco mais alta, nós estamos em conforto térmico, pois quando transpiramos, aquele 50% de umidade relativa consegue absorver o nosso suor, a nossa pele fica seca e ao secar, o nosso corpo rebaixa de 5 a 7 graus da temperatura ambiente. Então, a temperatura sentida, se o ambiente está a 27 graus, a temperatura sentida será de 20 graus. Muito bem, 7 graus que é o retirado, 50%. A pessoa fala, poxa, eu consigo sentir. A temperatura deve estar entre 20 e 23 graus, quando na verdade está a 27. Isso é a temperatura percebida que a OMS tabela e que os jornais divulgam diariamente, a temperatura percebida do ar. Podemos projetar sistemas de distribuição de ar que visam o conforto em ocupações contínuas através da American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ou seja, Sociedade Americana de Aquecimento, Refrigeração e Engenheiros de Ar Condicionado. A ASHRAE estabelece ábacos. Entre eles, nós temos o ábaco de conforto.
onde perceba este ábaco de conforto aqui apresentado, ele tem no eixo X a temperatura de bulbo seco e no eixo Y a temperatura de bulbo úmido. E agora que sabemos o conceito de umidade relativa, sabemos que se tivermos um instrumento, o termômetro, que mede temperatura, e na base desse termômetro colocarmos um algodão umedecido, e na outra base não colocarmos nenhuma temperatura, não colocarmos nenhum outro algodão, teremos a seguinte condição. O termômetro seco medirá a temperatura ambiente. O termômetro sem nada, sem qualquer algodão, medirá a temperatura ambiente. Porém, o termômetro que tem um algodãozinho, um algodão com umidade, um algodão molhado, esse termômetro com algodão molhado, e que está envolvido com o ambiente, esta umidade do algodão irá evaporar para o meio. E no momento que esta umidade, então, evaporar para o meio, ela absorverá a energia do termômetro. Então, esse termômetro medirá uma temperatura inferior à temperatura ambiente. Porém, esse termômetro medirá uma temperatura inferior em relação à umidade relativa do ar. Se a umidade relativa do ar estiver num ambiente muito úmido, não haverá evaporação. E nesse ambiente muito úmido, a temperatura do bulbo seco é igual à temperatura do bulbo úmido, porque não há evaporação no bulbo úmido. Porém, se o ambiente estiver muito seco, a temperatura do bulbo úmido ficará mais baixa. E nessa relação entre temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, conseguimos até mensurar qual é a umidade relativa do ar. E por isso que temos os ábacos, que determinam a umidade relativa do ar com esta comparação entre o instrumento termômetro com um termômetro com bulbo seco e um termômetro com um bulbo úmido. Agora, vamos olhar este então ábaco mais de perto. O ábaco, então, de conforto, que utilizaremos para projetar instalações de conforto, onde circulam pessoas. Perceba, quando tivermos o inverno, na condição do inverno, a temperatura do bulbo úmido é mais baixa e a temperatura do bulbo seco é mais alta. Porque a umidade relativa do ar em ambiente de inverno é menor. Então a umidade de temperatura do bulbo úmido é realmente mais baixa. E a temperatura do bulbo seco é mais alta. Agora perceba, se estivermos um ambiente de verão, teremos uma temperatura do bulbo úmido mais elevada e uma temperatura de bulbo seco menor. Então, esta relação se obtém em ábacos de conforto. Vamos avançar mais, ainda tratando da ASHRAE, a American Society of Heating, que nos dá ábacos. Temos também tabelas pela ASHRAE. Perceba que uma das tabelas mostra o tipo de recinto. Ou seja, se estamos projetando onde queremos um conforto em ocupação, por exemplo, padaria, uma sala de aula ou um cinema, então temos diversos tipos de recinto. E nesses recintos nós temos, através da American Society of Heating, qual é a temperatura indicada para o conforto em relação à umidade relativa do ar. Temos sempre os dois, temperatura e umidade relativa do ar, em relação ao recinto, ao ambiente. Então, a American Society of Heating estabelece uma tabela otimizada para o nosso projeto de conforto, dependendo do ambiente que iremos ter. Existem diversos circuitos de condicionamento de ar em função da necessidade de projeto de distribuição de ar. Entre os circuitos de condicionamento de ar, podemos ter um circuito de aquecimento. Os circuitos de aquecimento são compostos de tubos que são aquecidos, tubos aquecidos, onde do lado externo do tubo circula o ar que será distribuído no ambiente.
no ambiente que estamos projetando para o conforto térmico. Este tubo pode ser aquecido por um fluido aquecido. Esse fluido pode ser água, pode ser óleo, que aquece o tubo, onde do lado externo então passa o ar que será distribuído no ambiente onde se deseja o conforto térmico por aquecimento. Também podemos ter um tubo aquecido através de resistência elétrica, onde a resistência elétrica aquece o tubo e, por sua vez, esse tubo aquece o ar que passa externamente ao tubo, onde este ar será distribuído no ambiente. Outro tipo de circuito de condicionamento de ar é o circuito de resfriamento. Os circuitos de resfriamento usualmente utilizam torre de água, torre de resfriamento à base de água, onde a água ela desce, ela corre, escorre, ela respinga sobre um vento e ao ela respingar, parte dessa água evapora, e evaporando, a água que sobra e cai ao fundo, ela está numa temperatura abaixo da temperatura do ar, pois sabemos agora que em função da condição geométrica onde está o lugar do país onde está essa torre de resfriamento, teremos uma umidade relativa do ar que promove uma grande evaporação de água e auxilia num bom resfriamento abaixo da temperatura ambiente, um bom resfriamento da água que sobrou. Essa água que sobrou, então está resfriada abaixo da temperatura ambiente, pode ser aplicada para passar por dutos, dutos onde o ar externo passa por fora do duto e resfriará o ambiente. Porém, usualmente, rebaixar a temperatura apenas 3 graus da temperatura ambiente não é o suficiente. E desta maneira, temos circuitos de resfriamento à base utilizando o circuito de Carnot, que aprendemos em termodinâmica. Pois os circuitos de Carnot que aprendemos em termodinâmica conseguem rebaixar a temperatura do ar até menos 15 graus da temperatura ambiente. Desta maneira, a torre de água de resfriamento é utilizada para o resfriamento do líquido refrigerante que está atuando no ciclo de Carnot, que possui condensador, evaporador, compressor e, sobretudo, a válvula de expansão, que ao expandir o gás que passa dentro do tubo do ciclo de Carnot, esse gás resfria muito abaixo da temperatura ambiente, até uma capacidade máxima de menos 15 graus da temperatura ambiente, e pode resfriar, então, os dutos onde passarão externamente aos dutos a distribuição do ar onde iremos resfriar. Esses circuitos de condicionamento de ar, circuitos de resfriamento, de condicionamento de ar, que utilizam ciclos de Carnot, são amplamente utilizados em shopping centers, em supermercados, em escolas. Então, quando olhamos para o teto e vemos um circuito um sistema de ventilação e é um sistema de resfriamento, num hospital, certamente existirá um ciclo de Carnot, um ciclo de resfriamento à base de ciclo de Carnot. Outro tipo de condicionamento de ar é o circuito de umidificação. Daí você me pergunta, mas no Brasil, onde a umidade relativa do ar já é alta, para que umidificá-lo? Sim, existem algumas situações muito limitadas da aplicação da umidificação. Esses ciclos de umidificação utilizam um climatizador evaporativo, onde a água evapora e umidifica mais o ar. Então pode ser utilizado em salas especiais de hospital para pessoas que têm mucosas dentro do nariz muito ressecadas, para estabilizar a mucosa de respiração de pessoas. Também um sistema de umidificação é utilizado na indústria de equipamentos eletrônicos,
pois os circuitos eletrônicos eles são muito sensíveis a variações da umidade do ar. E nesse sistema de produção é necessário um controle muito preciso do ambiente que está produzindo o circuito eletrônico. Ainda tratando de circuitos de condicionamento de ar, teremos o circuito de desumidificação, que aqui no Brasil é amplamente utilizado, pois a nossa umidade relativa do ar é muito elevada e desejamos realmente condensar essa umidade relativa do ar. Para tanto, utilizamos o ciclo de Carnot, onde o evaporador, na verdade, é o evaporador do gás que circula no círculo de Carnot, irá resfriar uma tubulação, essa tubulação muito resfriada, passará o ar úmido, esse ar úmido, a umidade do ar gruda no tubo, condensa e escorre, e rebaixando então o ar que está passando no desumidificador. Por ser um ciclo de Carnot, exige evaporador, condensador, compressor, válvula de expansão também. E a sua utilização também é amplamente utilizado no Brasil e, sobretudo, em ar condicionado que você tem na sua casa ou existem em circuitos de comércio. Ainda tratando em condicionamento de ar, temos o circuito combinado. O circuito combinado, entre eles, temos a UTA, Unidade de Tratamento de Ar. Essa unidade de tratamento de ar, ela possui aquecimento, possui resfriamento e controle da umidade do ar. Ela é completa. E desta maneira, as UTAs são as UTAs sim, são utilizadas em shopping centers, em hospitais, e supermercados e grandes lugares onde envolve uma grande quantidade de pessoas, circulação de uma grande quantidade de pessoas. Vamos tratar agora de sistemas de distribuição de ar com a transferência de calor. Aqui, falando de calor no conceito adequado. Calor como energia em trânsito e não temperatura elevada. Lembrando, calor que é energia térmica em trânsito é diferente de temperatura, que temperatura é energia cinética média por molécula. Desta maneira, quando falamos de transferência de calor, poderemos falar de transferência de calor positiva, que realmente aumentará a energia cinética média por molécula por transferir para um ponto que não tinha tanta energia, ou transferência de calor negativa, que é a retirada da energia, o rebaixamento da energia cinética, a diminuição da energia cinética média por molécula, que resultará em uma temperatura menor. Dentre esses sistemas para transferência de calor, poderemos ter então o sistema de zona simples. Ele é chamado zona simples porque depende de um único termostato. Termostato é um elemento que ajusta termicamente, ajusta a temperatura. Ele pode ligar para ajustar a temperatura para mais ou para menos. Mais energia cinética média ou menos energia cinética média. No ambiente que está climatizado. Agora, se nós olharmos a distribuição de ar, realmente a maioria das distribuições de ar necessitam de válvulas de vazão, ajustes, usualmente com borboletas, válvulas que ajustam a vazão do circuito para ter um fluxo maior ou menor da massa de ar que está percorrendo o circuito. E existe dentro do circuito um sistema de climatização. Se olharmos de perto os sistemas de climatização que utilizam apenas um termostato, que são chamados sistemas de zona simples, poderemos ter os sistemas que utilizam o ciclo de Carnot, onde no ciclo de Carnot existe um compressor, pois dentro do ciclo de Carnot, no ciclo de Carnot existem tubulações onde passam dentro do tubo, passa um líquido refrigerante. Esse líquido refrigerante ele é comprimido por um compressor.
após ser comprimido, como o gás comprimido, ele aquece, então ele necessita ser resfriado. E quem resfria é um condensador. A função do condensador é resfriar o líquido refrigerante que passou por uma condição de compressão, se aqueceu pela condição de compressão. Então o condensador resfria. Esse condensador pode ser por ventoinha, por água, por qualquer sistema que ajude ao resfriamento do gás que percorre por dentro do ciclo da tubulação do ciclo de Carnot. Agora o gás comprimido e resfriado, ele passará por uma válvula de expansão, que é uma restrição. O gás é empurrado por uma passagem muito restrita. Então ele vem com uma velocidade e para passar pela passagem restrita, a velocidade desse gás aumenta. E no aumento da velocidade, posterior à expansão, à restrição, posterior à restrição, o gás expande. Então o gás vem por um tubo, passa por uma restrição, aumenta a velocidade dentro da restrição, após a restrição o gás expande. E nesta expansão ele absorve a energia externa e resfria o meio externo. Daí, após a válvula de expansão, existe o evaporador, que é um tubo então de maior diâmetro que a válvula de expansão, onde o gás interno evaporou, resfriou, absorveu energia externa e o tubo então do evaporador está gelado. Nesse tubo gelado do evaporador que utilizamos para passar o ar, que será o ar do lado externo da tubulação do evaporador, que será resfriado. Então o ar, a distribuição de ar passa pela tubulação por fora da tubulação do evaporador. Esse ar é resfriado e daí então ele vai para o ambiente climatizado. E daí temos um ciclo de Carnot perfeito que é ajustado por um termostato que se encontra no ambiente a ser climatizado. Então ajustamos no termostato. Esse termostato ligará ou não o compressor, ajustará a entrada ou não do compressor para resfriar, que irá resfriar a tubulação do evaporador, onde do lado externo passa o ar. Se nós olharmos também mais de perto, poderemos ter sistemas de distribuição de ar para transferência que trabalham com apenas um termostato, onde temos a torre de resfriamento e um trocador de calor. Nesse trocador de calor, por dentro da tubulação passa a água que vai para a torre e essa água é resfriada na torre. Do lado externo, poderá passar um outro fluido. Pode ser água também, mas é uma outra água, não é a água que passa na torre, é uma outra água, e essa água irá passar por serpentinas, onde nessa serpentina passa o ar do lado externo, a serpentina, fora da tubulação da serpentina, passa o ar que irá para o ambiente climatizado. Este segundo circuito, ele consegue rebaixar, pois ele é baseado apenas em torre de resfriamento, ele consegue rebaixar no Brasil, em média, 3 graus da temperatura ambiente. Lembrando, 3 graus em média, porque depende da situação geográfica onde está a torre de resfriamento, pois depende da umidade relativa do ar. E como tratamos de sistemas de zonas múltiplas, com reaquecimento no terminal e conduto duplo, vamos ver agora no detalhe como é então o sistema com reaquecimento no terminal. O sistema de reaquecimento do terminal, logo na entrada do sistema, existe um filtro, sim, para garantir que o ar externo que entrará em todo o sistema de distribuição de ar esteja filtrado. Logo em seguida, podemos ter um sistema de desumidificação para rebaixar a umidade relativa do ar, porque a condição de conforto térmico está muito ligada à umidade do ar. Nesta condição, poderemos ter o compressor, o evaporador, o condensador, a válvula de expansão. Após o sistema de desumidificação, teremos o sistema de resfriamento, que pode ser até poder ter uma torre de resfriamento e um outro ciclo de Carnot.
Usualmente aqui é possível incorporar em um único conjunto o sistema de desumidificação com o sistema de resfriamento. Ou seja, todo conjunto, apenas um sistema de Carnot com um sistema de evaporador, condensador, compressor. Para não ter o conjunto duplo, temos um conjunto único que desumidifica e resfria. Tudo isso em pressão negativa, porque é uma pressão de sucção, e após podemos ter a bomba axial, ou a bomba, usualmente, uma bomba centrífuga, também chamado de ventilador centrífugo. Na saída, então, teremos os dutos. Podemos chamar esse sistema de um sistema VAC, porque é um volume de ar constante. Afinal de contas, se o ventilador, a bomba centrífuga, o ventilador centrífugo, está com uma rotação constante, o volume de ar bombado é constante. E esse volume de ar constante alimenta diversos ambientes. Um duto ou vários dutos para diversos ambientes. Agora vamos olhar no detalhe o reaquecimento do terminal. Então temos no duto próximo à boca de insuflamento para o ambiente, nós temos o sistema de aquecimento. Nesse caso, pode ser um sistema de conduto com sisteminha de água aquecida, óleo aquecido, ou usualmente com uma resistência elétrica. O ar passa externamente a uma pequena tubulação que internamente possui uma resistência elétrica de aquecimento, onde ela é comandada através de um termostato. E daí teríamos sistemas de aquecimento em cada ambiente, em cada sala. Ou seja, todo o conjunto que entrou, resfriou e desumidificou o ar, rebaixou uma temperatura usualmente de 13 graus, e o ar então é levado para a sala, para o ambiente, onde antes de entrar no ambiente ele é aquecido na temperatura para atingir a temperatura desejada. E temos diversas salas com temperaturas desejadas. Na saída de cada sala, então, podemos ter outro ventilador centrífugo, uma bomba que succiona, gera uma pressão negativa na sala. É muito importante não só ter a pressão positiva na sala, mas ter também uma saída de exaustão que gera uma pressão negativa, inclusive menor do que a da sala, para realmente garantir a sucção e facilitar a entrada do ar que vem do sistema completo de distribuição de ar. Aí temos a bomba centrífuga e a saída do ar. E agora que nós vimos, dentro dos sistemas de distribuição de ar para a transferência de calor, nós vimos o sistema de zona simples, que depende de apenas um termostato. Vamos falar dos sistemas de zonas múltiplas, onde o condicionamento da distribuição de ar, o condicionamento final do ar, é feito em cada zona individualmente. Para tanto, vamos falar de um circuito com reaquecimento no terminal. O circuito com reaquecimento no terminal possui uma entrada do duto e logo após a entrada do duto existe uma bomba de ar, que pode ser uma bomba axial ou uma bomba centrífuga. Esta bomba, ela pressuriza, ela gera uma pressão positiva para um sistema de resfriamento e um sistema de desumidificação do ar, que sabemos que desumidificar, abaixar a umidade relativa do ar é importantíssimo. Então a bomba pressurizou, levou a vazão do ar a um resfriamento e a uma desumidificação, usualmente até 13 graus Celsius. E na saída do resfriamento e da desumidificação, o duto leva às zonas onde ocorrerá o ambiente que desejamos climatizar. Porém, o bocal, a grelha de saída, de insuflamento de ar no ambiente que desejamos climatizar, esta grelha possui um sistema de aquecimento.
Então, cada ambiente, por exemplo, no nosso circuito, nós temos um ambiente zona 1 e um outro ambiente em zona 2. Por exemplo, poderemos ter um escritório do chefe na zona 1 e um escritório de vendas na zona 2. São escritórios distintos que podem ajustar a sua temperatura diferenciada, pois o duto já distribui um ar a 13 graus Celsius. E tudo que for acima, se alguém quiser ajustar uma temperatura que seja sempre acima de 13 graus Celsius, é claro, o sistema de aquecimento que fica logo sobre a grelha que irá distribuir o ar no ambiente, aquece o ar no valor desejado e ajustado no termostato daquela zona, daquele ambiente. E daí poderemos ter cada ambiente com seu sistema de aquecimento independente, com um termostato independente, e o ambiente fica ajustado para temperaturas distintas. Por isso é chamado de zonas múltiplas. Temos aqui zona 1, zona 2, mas podemos ter N zonas, desde que a bomba do ar consiga alimentar, distribuir ar para as N zonas. Agora vamos falar de um sistema de zona múltipla, chamado sistema com duto duplo. Ele possui 2 dutos. Veja como é o circuito. Esse nosso segundo circuito com um duto duplo. Existe a entrada do ar, a bomba, que pode ser uma bomba axial ou uma bomba centrífuga. A bomba axial é aqui a rotação, a velocidade, o sentido de movimento do ar, ele está paralelo ao eixo da bomba. Isso é uma bomba axial. E uma bomba centrífuga é que o ar é centrifugado e gera a pressurização, se dá através de uma bomba que centrifuga o ar. Perceba então, no nosso sistema com duto duplo, temos a bomba axial ou excêntrica, e esta bomba então leva na saída da bomba a 2 dutos distintos. Um duto, vamos olhar aqui no nosso circuito, desse duto superior, com a setinha para cima. Nós percebemos que o sistema logo acima é um sistema de aquecimento, que aquece normalmente o ar entre 34 graus Celsius a 45 graus Celsius. Logo abaixo, na saída, porque são 2 dutos, nós temos abaixo, temos um sistema de resfriamento e de desumidificação do ar. Diminuímos a umidade relativa do ar. Desta maneira, temos um ar resfriado e desumidificado, usualmente a 13 graus Celsius. Então temos 2 dutos. Um duto com temperatura de 34 a 45 graus Celsius e outro duto com temperatura de 13 graus Celsius. Um duto com ar mais quente e um duto com ar mais frio. O sistema com duto duplo permite que cada ajuste feito em cada sala, em cada ambiente, em cada zona, tenha um ajuste da vazão, da mistura entre o duto de ar quente com o duto de ar frio. E desta maneira, nós temos a mistura do duto que aqueceu 34 a 45 graus, com a mistura do duto que resfriou e desumidificou a 13 graus. E esta mistura nos dá a condição de poder ajustar diferentes zonas com as diferentes misturas de ar. E conseguimos, do mesmo modo, ter uma zona 1, por exemplo, a sala do chefe, ajustada, misturado o ar para dar uma situação de conforto para a temperatura que ele deseja. E a sala, por exemplo, uma sala de vendas, com uma mistura de ar diferenciada, com outro tipo de ajuste de mistura de ar quente e ar frio, para dar uma outra situação de conforto. Desta maneira, então, o sistema de zonas múltiplas podem ser um sistema de reaquecimento no terminal ou um sistema com duto duplo. E agora, então, vamos tratar no detalhe dos sistemas de zonas múltiplas com duto duplo. Se avaliarmos o nosso circuito, que está na tela, e olharmos esse circuito no detalhe, teremos então uma entrada para o sistema de zonas múltiplas com duto duplo, onde ele encontra, logo na entrada, o ar encontra um filtro. Aqui vale que os filtros são distintos
em relação ao que é a aplicação que é utilizada na distribuição do ar. Perceba, um filtro para um hospital ou para uma sala onde ocorrem operações cirúrgicas, a micragem é muito mais apertada, muito menor, retém um particulado bem menor do que um filtro para, por exemplo, uma sala de aula ou um sistema de restaurante, um sistema de distribuição de ar de um restaurante. Porém, hoje, esta condição de micragem de filtros deve ser questionada. Afinal de contas, há pouco tivemos uma pandemia de Covid, onde é necessário realmente um ar puro. E talvez shopping centers, supermercados, salas de aula também deva ter um filtro de micragem quase que absoluta para impedir que micro-organismos contaminem pessoas. Após o filtro, então, temos a bomba centrífuga ou ventilador centrífugo, que pressuriza o ar através de dois dutos. Dois dutos porque estamos tratando agora de sistema conduto duplo, onde um dos sistemas aquece o ar. Aquece o ar através de um sistema de aquecimento, onde poderá ter uma tubulação onde passa uma água aquecida ou um óleo aquecido internamente ao duto e ao tubo, e fora do tubo passa o ar que irá para o ambiente. Porém, também existem sistemas de aquecimento que trabalham com resistências elétricas. Esses sistemas de aquecimento, não importa se é com água, óleo ou resistência elétrica, a temperatura é ajustada entre 34, usualmente ajustada entre 34 graus Celsius a 45 graus Celsius. E temos no sistema conduto duplo um segundo duplo também com ar pressurizado pela bomba centrífuga, que esse sistema possui um desumidificador e um sistema de resfriamento, que usualmente até são conjugados, para ter apenas um compressor, uma válvula de expansão, um sistema de evaporador, um sistema de condensador, tudo isso único. Não precisamos ter tudo em duplicidade para ter a desumidificação e o resfriamento. Podemos ter um sistema conjugado. O importante aqui é que a temperatura é rebaixada, a umidade relativa do ar que passa pelo desumidificador e, sobretudo, a temperatura é reduzida em torno, usualmente, para 13 graus Celsius. E temos, então, dois dutos paralelos. Um duto com ar aquecido e um duto com ar resfriado. E, nesta condição, podemos, então, alimentar as nossas zonas, o nosso ambiente que será climatizado, com diferentes ajustes, com válvulas variáveis que ajustarão vazão de entrada do ar quente e vazão de entrada do ar frio, para ajustarmos uma condição de temperatura de conforto no ambiente. E poderemos então ter diferentes ambientes com volumes de ar variável em cada ambiente. Perceba que o sistema de duto duplo também é chamado de sistema VAV, volume de ar variável, porque ajustamos um volume para o ar quente e um outro volume para o ar frio. Então ajustamos os volumes para diferentes recintos, para diferentes ambientes, diferentes zonas. O conforto térmico está intimamente ligado ao insuflamento de ar nos recintos. Afinal de contas, como os recintos são utilizados por pessoas e pessoas utilizam equipamentos eletrônicos que aquecem e até mesmo a pessoa gera aquecimento do ambiente, torna-se necessário a renovação constante do ar do ambiente. Ou seja, quando falamos de renovação, é quantas trocas de todo o volume de ar do ambiente é feita por hora. 3 trocas de volumes, 4 trocas, todo o volume do ar é trocado 10 vezes por hora. Quantas trocas de ar ocorrem em cada ambiente? De certo, isso é função do uso do ambiente.
Se estamos então tratando de trocas térmicas, a direção do ar caracteriza como ocorrerá a troca térmica, o movimento do ar dentro do ambiente. E, para tanto, devemos relembrar os conceitos de convecção e advecção, que são os movimentos de um fluido ao longo de um objeto, um fluido ao longo de um objeto para a finalidade da troca térmica, da troca de calor como energia em trânsito. Vamos tratar então da convecção. Convecção é o movimento vertical do ar. Para tanto, temos o exemplo que podemos ter em alguns lugares, até mesmo em nossa casa, que é um ventilador de teto. O ventilador de teto, quando movimenta o ar, ele empurra o ar em uma direção vertical. Ou seja, ele movimenta o ar verticalmente, gerando a convecção do ar. A pessoa se sente confortável com relação à temperatura, graças ao movimento vertical do ar, ao movimento que gera a convecção do ar. Vamos analisar de perto a convecção. Perceba, se tivermos a convecção natural, por exemplo, uma chapa metálica aquecida, uma chapa metálica com uma temperatura acima da temperatura ambiente, a convecção natural, pelo fato do ar quente ser mais leve, ou seja, menos denso do que o ar frio, o ar quente sobe. Então, o sentido natural da convecção é de baixo para cima. A direção é realmente vertical, porém o sentido da convecção natural se dá de baixo para cima. Portanto, não é natural a convecção realizada por um ventilador de teto. E se tivermos então recintos com trocas térmicas feito que a saída de ar se dá pelo piso ou próximo ao piso, para que o ar suba e existe uma grelha de captação de ar no teto, esse não é um sentido de convecção natural. Não é. Então, devemos tomar cuidado para gerar uma velocidade de movimento do ar que ultrapasse a condição natural de convecção do ar. Agora vamos tratar da advecção, que é o movimento horizontal de um fluido. Daí temos, por exemplo, os ventiladores que temos em casa, ventiladores com pedestal. Esse ventilador com pedestal, ele gera uma pressão positiva sobre a pessoa. Então sentimos o vento lufando sobre nós. Esse movimento horizontal do fluido nos promove uma sensação de conforto, pois facilita a evaporação da água, do nosso suor do corpo, e para o suor evaporar, ele rebaixa a temperatura de nossa pele. Usualmente, agora sabemos, em torno, não importa qual a região do Brasil, a umidade relativa média do Brasil, então seria em torno de um rebaixamento em média de 3 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente, essa sensação de conforto graças a um ventilador que nos gera advecção. Esta pressão positiva é uma também chamada vazão de ar de insuflamento, que usualmente engenheiros durante o projeto mensuram essa vazão em litros de ar por segundo. Agora perceba, essa condição de vazão é muito importante no projeto da distribuição de ar, porque sempre necessitamos, para saber qual é a bomba de ar necessário, qual é o ventilador de ar necessário para o nosso sistema de distribuição de ar, necessitamos saber da vazão de insuflamento. Para tanto, necessitamos antes saber qual é a carga térmica necessária de troca daquele local que iremos executar o sistema de climatização, o nosso projeto de climatização. Então precisamos saber tudo que gera elevação de temperatura no ambiente.
todos os equipamentos que geram elevação de temperatura, lâmpadas, televisões, computadores, tudo que eleva a temperatura e até mesmo quantas pessoas que elevam a temperatura do ambiente. Perceba também que para ter um movimento horizontal do ar ou qualquer movimento também vertical do ar, é necessário, por vezes, gerar pressão negativa, retirar o ar. Então geramos a pressão positiva e a pressão negativa para succionar, para captar o ar e expelir o ar para o ambiente externo. Daí temos então, no projeto, velocidade de retorno. E as velocidades de retorno nas grelhas de captação, aqui vale interessante, são tabeladas. Existem tabelas de velocidade que nos auxiliam, como temos a velocidade, temos a vazão, né? Vazão é igual a velocidade vezes área, teremos a área necessária da grelha de retorno. Isso também é válido, então, para a velocidade de descarga, que também, na grelha que insufla o ar, a velocidade do ar que sai da grelha também é tabelada para o auxílio, padronizada, para o auxílio do nosso projeto de distribuição de ar. A determinação da carga térmica é essencial em todo projeto de distribuição de ar. Perceba que devemos considerar no projeto de distribuição de ar a radiação provinda dos raios solares, pois afinal de contas muitos ambientes possuem janelas, onde a janela é permeável à entrada da radiação, direta do Sol como indireta, ou também chamada de radiação difusa. A carga térmica é determinada pela equação que envolve a vazão necessária de insuflamento do ar. Perceba que a carga térmica, que desejamos sempre determinar no início do nosso projeto, a unidade da carga térmica é a de energia por tempo. Lembrando, energia por tempo pode ser, por exemplo, o watt. Watt é energia por tempo, pois se a energia for dada em joule e o tempo for dado em segundo, joule por segundo é o watt, por exemplo. Mas temos diversas unidades de energia por tempo. Tendo a carga térmica, energia por tempo, conseguimos então determinar o que precisamos também para o dimensionamento. Afinal, precisamos saber qual é a dimensão, dimensionar a grandeza da bomba que vamos pôr, a bomba de ar, que iremos insuflar o ar no ambiente. Essa vazão usualmente é dada em litros por segundo. Temos tabelas que nos auxiliam. Por exemplo, se estamos falando de radiação vinda do Sol, radiação vinda pela janela do nosso ambiente, temos tabelas com a intensidade de radiação solar, dada em watt por metro quadrado, onde na tabela temos a hora da intensidade de radiação e inclusive a direção que está a janela. Em função da direção, o posicionamento da janela e a hora. Isso para cada região. Para cada região temos uma tabela de intensidade de radiação solar. E se vamos considerar, além da iluminação, dos equipamentos, afinal iluminação e equipamentos também elevam a temperatura, eles executam a troca térmica chamada de calor, considerando também então, energia do Sol, energia dos equipamentos. E temos a energia que as pessoas também exalam pelo seu corpo, o calor que elas exalam pelo corpo. Para tanto, também existem tabelas de pessoas num ambiente que executam uma determinada atividade, daí temos uma tabela em função do metabolismo da pessoa, em watt, por exemplo, em watt por metro quadrado. Isso nos auxilia na determinação da carga térmica, energia por tempo, que determinando a carga térmica, utilizaremos a equação da carga térmica para determinar a vazão do ar necessária. Então, somamos todas as cargas térmicas.
Daí temos a carga térmica, colocamos na equação para determinar a vazão do ar. Daí conseguimos dimensionar a área as áreas do duto, as áreas das grelhas, a vazão, o tipo de bomba, a vazão da bomba que iremos utilizar, o tamanho do filtro que iremos utilizar, a grandeza, se vamos tratar de um conjunto completo, da UTA, unidade de tratamento de ar. Então está tudo já quase encaminhado para determinação total do nosso projeto. Os dutos de distribuição do ar, que envolvem o insuflamento do ar nos recintos, podem ser dimensionados em função da vazão. Já que sabemos a carga térmica, temos a carga térmica, fica então fácil a determinação, através da equação da carga térmica, fica fácil determinar a vazão de todo o sistema de distribuição do ar. Porém, perceba que ao insuflar ar em um recinto, em um ambiente, parte da vazão vai se perdendo ao longo dos dutos. E não há necessidade do duto possuir a mesma seção, pois afinal de contas, como a vazão vai diminuindo, a velocidade do ar também irá diminuir dentro do duto. E não há necessidade de uma seção maior. E se quisermos então garantir uma velocidade constante no duto, podemos até variar as seções em função de cada bocal de distribuição, pois o ar vem com uma vazão total, perde Q1, fica só com Q2, Q3, perde Q2, fica só com Q3 e as áreas podem ser diminuídas em função das perdas de vazão. Se olharmos de perto um bocal de distribuição, percebemos que ele necessita de uma área. Afinal, se estamos insuflando uma vazão de ar, temos que garantir que aquela grelha ou até mesmo a seção do duto tenha condição de distribuir o ar sem gerar muita turbulência, pois afinal todo fluido que passa por um duto, dependendo da velocidade do fluido, podemos ter tanta turbulência que necessitamos de um ventilador, de uma bomba de ar com uma elevada pressão, pois a perda de carga no duto em função da elevada velocidade é muito alta. Então temos que tomar cuidado com velocidades dentro dos dutos para não termos uma perda de carga excessiva em função de uma velocidade do fluido ar dentro do duto muito elevada. E qual seria a área? Bem, para tanto, sabemos que a vazão é uma relação de velocidade vezes área. Vazão é o produto da velocidade vezes a área. Vazão nós temos, pois quando determinamos a capacidade, a carga térmica do ambiente, a equação da carga térmica já nos dá a vazão. Se precisamos saber a área, a pergunta é: qual seria a velocidade? Bem, a velocidade de insuflamento de ar nos recintos, nos dutos, é tabelada. Veja aqui, por exemplo, em nossa tabela. A entrada de ar no duto, a velocidade, se for um duto industrial, a velocidade indicada é de 2,5 a 6 metros por minuto. Para ramais horizontais, poderemos ter uma velocidade entre 3 e 9 metros por minuto. Para difusores ou bocais de insuflamento, a velocidade pode ser até menor, pois ela é de 1 a 5 metros por minuto. Então perceba, com isso, tendo a vazão, tendo a velocidade, conseguimos isolar o termo e determinar a área, tanto de escape, de exaustão do ar, como a área de insuflamento e até mesmo a área a área dos dutos que irão conduzir o ar. Pois as velocidades, temos área, temos vazão, basta isolar a área. De certo, as distribuições de ar, os circuitos de distribuição de ar, não estão envolvidos apenas em trocas térmicas, pois devemos lembrar que sistemas de ventilação que usam dutos de distribuição de ar são aplicados porque desejam renovar o ar de um ambiente. E daí então
a taxa de renovação é importante para o projeto de um sistema de distribuição de ar. Se analisarmos o projeto que estamos executando, inclusive que fizemos há pouco no último slide, perceberemos que esse nosso circuito de distribuição de ar possui então um duto de retorno, onde existe uma grelha de insuflamento. E o nosso problema é qual é a área da grelha e qual é a área do duto. Aí sabemos que existem velocidades indicadas. Está resolvido. Sabemos que a vazão é igual a velocidade vezes área. Porém, nem todo o projeto utiliza a carga térmica. Por exemplo, projetos de ventilação, onde devemos só renovar o ar, não temos carga térmica. Temos, então, a taxa de renovação. Temos uma tabela de taxa de renovação em função da área funcional. Por exemplo, aqui, para uma sala de aula, a taxa de renovação deverá ser entre 10 a 30 trocas de todo o volume de ar da sala de aula por hora. Então, em todo projeto de distribuição de ar, inclusive os de troca térmica, temos que determinar as duas vazões. A vazão de carga térmica e a vazão tabelada em função da taxa de renovação. E no nosso projeto, utilizar a maior vazão necessária. Pois não adianta projetarmos um sistema de distribuição de ar que atenda à carga térmica, mas não se preocupa em renovar, em trocar o ar em função do número de pessoas que estão no recinto. Afinal, todo recinto tem uma área funcional e é indicado, é padronizado a troca, a taxa de renovação do ar deste ambiente. Então, para tanto, calculamos a vazão para a carga térmica e olhamos a tabela da taxa de renovação, que nos dará, em função da área funcional, a taxa de renovação em trocas por hora. Todo projeto, todo sistema de distribuição de ar envolvem os difusores de insuflamento. Afinal de contas, o que são difusores de insuflamento? Perceba que se formos no nosso projeto insuflar o ar do teto para o piso, teremos uma grelha e os difusores de insuflamento deverão garantir uma velocidade do ar. Afinal, desejamos que todo ponto do ambiente que estamos distribuindo ar seja alcançado. Desta maneira, devemos escolher as dimensões e a grelha adequada para garantir que todos os pontos do ambiente possuam ar em movimento. Se olharmos a grelha de difusão de perto, perceberemos que as grelhas de difusão e insuflamento de ar geram um cone de movimento do ar. Todo fabricante de grelha apresenta em seu catálogo o alcance da grelha e, inclusive, a distância da grelha, da velocidade. Ou seja, quando temos a grelha que difunde, que insufla o ar, temos uma distância até a grelha. E essa distância, no catálogo, o catálogo do fabricante da grelha apresenta a velocidade do ar em cada ponto. E por isso que é importante a escolha da grelha certa. Pois, para cada distanciamento da grelha, teremos diferentes velocidades. E devemos garantir uma velocidade mínima. Por exemplo, em nosso projeto, em nossa escolha de grelha, não basta escolhermos uma única grelha que atenda à vazão necessária para distribuir o ar. Não funciona assim. Temos uma vazão que necessitamos no ambiente e vamos distribuir o número de grelhas em função das velocidades necessárias em cada ponto.
onde entenda que velocidade mínima necessária em cada ponto deve ser sempre maior. A velocidade mínima deve ser maior do que meio metro por segundo. E certo é função da necessidade, pois se existe algum ponto onde exista um trabalho de cola, onde gere vapor, a velocidade de insuflamento deve ser maior mesmo. E a velocidade de captação maior ainda. Mas o importante é sabermos que a grelha gera um cone de movimentação de ar e temos nesse cone o catálogo demonstra, em função do distanciamento da grelha, a velocidade nos pontos. E que nunca a velocidade do ar deve ser menor do que meio metro por segundo. Vamos agora tratar de sala limpa, distribuição de ar em sala limpa. E o que seria uma sala limpa? Uma sala limpa é um ambiente controlado onde a contaminação por partículas presentes no ar interfere no resultado. Onde temos sala limpa? Bom, a sala limpa é regida pela norma ISO 14644-1, que envolvem a produção de alimentos, remédios, satélites espaciais e até mesmo salas de operação. Aqui entenda como salas de operação nos hospitais para cirurgias. Então é um ambiente bem controlado. Se olharmos de perto um ambiente em sala limpa, perceberemos que ele necessita um filtro especial chamado filtro EPA, High Efficiency Particulate Arrestance, que é um filtro de micragem absoluta. Este filtro possui diversas camadas, com diversas capacidades de retenção de partícula. Partículas maiores, partículas menores, cada camada retém um tamanho de particulado diferente. Perceba então que todo filtro em sala limpa deve estar na entrada, já na entrada do ambiente. Usualmente, em salas limpas, o insuflamento se dá pelo teto. Por exemplo, em um ambiente de salas de operação, de hospital, salas de cirurgia de hospital, onde o insuflamento se dá pelo teto e o retorno se dá pelo piso ou na lateral do piso. Desta maneira, a velocidade do ar garante que não há espalhamento de partículas. As partículas de cada pessoa saem pelo piso, saem próximas ao piso. E não há, então, não ocorre a troca de partículas. Se compararmos, então, com um sistema de distribuição de ar de um shopping center, o sistema de distribuição de ar de um shopping center usualmente se dá pelo insuflamento vindo do teto, o insuflamento de ar vindo do teto e o retorno também pelo teto. Logo, se existem pessoas nesse intermeio, existe o compartilhamento de partículas do ar entre pessoas, porque a velocidade do ar passa por pessoas, por diversas pessoas. E desta maneira, o sistema de distribuição do ar em uma pandemia talvez não seja seja muito adequado, não é mesmo? Agora vamos analisar uma outra distribuição de ar, por exemplo, em uma sala de aula. O ideal para uma distribuição de sala de aula também ocorre com uma velocidade do ar na condição vertical, onde o insuflamento de ar é pelo piso, convecção natural, insuflamento pelo piso e o retorno pelo teto. Nesta condição, se tivermos uma ventilação de sala de aula, distribuição de ar, na condição vertical, na direção vertical, garantiremos que todo aluno não compartilhe o ar com o seu colega. E em pandemias,
E em pandemia isto seria o mais adequado. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas: bibliografia e vídeos relacionados. Refrigeração e ar-condicionado, do Stoker. Refrigeração e ar-condicionado, do Jones. E norma ABNT NBR 16401, que especifica os parâmetros básicos para sistemas de ar-condicionado. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Refrigeração industrial, da disciplina Ventilação e Ar-Condicionado, edição 059, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Produção em sala limpa, edição 058, do Engenharia Carga Rápida Tech. E trocador de calor de placas, edição 047, do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Sistemas de Distribuição de Ar. E que pertence à disciplina Ventilação e Ar-Condicionado. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Sullivan Lima, lá do município de Pojuca, do estado de Pernambuco. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Sullivan Lima, eu espero que a aula de bolso com o tema Sistemas de Distribuição de Ar da disciplina Ventilação e Ar-Condicionado tenha correspondido todas as suas expectativas e necessidades. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil, que disponibiliza esses 500 vídeos para você de graça, eu já vou verificar qual é o próximo vídeo solicitado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Nossa, Martin, você tá podre? Que foi que você comeu?